São. Boa noite a todas, a todos. De início, como sempre, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez para o estudo e também a confraternização. É muito importante essas reuniões semanais a fim de estarmos cada vez mais unidos. Queremos pedir pelos irmãos que hoje não puderam comparecer, que recebam as nossas vibrações, a nossa energia. E assim, em teu nome, Senhor, iniciamos a reunião desta noite. Para nossa satisfação, temos convidado o Gustavo Kiel, lá de Rio Negro, Paraná. Ele veio então trazer o tema desta oportunidade e vamos passar a palavra para ele, para que ele se apresente aí, fale um pouco da sua trajetória também no movimento espírita e depois dê início então à temática de hoje. À vontade aí, Gustavo. Obrigado, Raul. Boa noite a todos. Agradeço o convite de aqui estar essa noite, né, falando um pouco sobre essa nossa tão adorada doutrina, né, que nos elucida, nos auxilia na nossa encarnação aqui, né, nesse nosso trabalho. Eu comecei na doutrina espírita, meus pais, há muitos anos, a gente é egresso, né, da Igreja Católica, meus pais foram primeiro, depois eu passei, quando chegou meu filho, eu comecei a ir também frequentar o centro, ele na evangelização, comecei a frequentar o centro junto. E como o Silvio colocou agora há pouco, às vezes a gente cria uns hiperfoco, como dizem hoje em dia, né? E a gente começa a estudar, 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 ler um monte de coisa. E aí eu sempre gostei, trabalhei dando aula já, hoje trabalho na área de tecnologia de informação, mas sempre gostei de conversar, sempre gostei de estudar e explicar as coisas, e isso me levou a trabalhar um pouco essa questão de palestras, né? E expor, né, esses conhecimentos, assim, eu sempre gosto de lembrar uma colocação, duas colocações, né? Uma do André Trigueiro e outra do Nazareno Feitosa, né? Que o André Trigueiro diz que o espiritismo traz dos velhos, né, lá das catacumbas dos cristãos, né, o hábito de compartilhar o conhecimento da doutrina, né, por assim dizer. Lá na época a doutrina cristã, né, início dos evangelhos, e nós agora a doutrina espírita cristã, onde um membro da comunidade estuda, aprende um pouco e passa aquilo que ele entendeu para os outros membros da comunidade, né? E da mesma maneira o Nazareno Feitosa também tem uma frase muito interessante que ele diz, né, que toda exposição na realidade é para o expositor, não para a plateia, porque a orelha mais perto da boca é a minha. Então eu sempre estou falando primeiro para mim. Então os espíritos vamos dizer assim, nos intuem do que trabalhar, no que a gente também está precisando aprender. Então, dessa maneira, a gente também cresce sempre que a gente trabalha, né, dentro de uma doutrina que nem a nossa, uma doutrina progressista que nem a nossa, que ela sempre evolui, né? E o tema proposto para a noite de hoje é o tema A Verdadeira Propriedade. Há um texto de Pascal que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a ideia é fazer um bate-papo mesmo, assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estiver dentro do meu know-how para responder, né? Vou ter o maior prazer em responder também, a gente trocar, conversar mesmo, assim, trocar uma ideia. É uma das coisas legais dessa nosso modelo da internet, né? Que permite que a gente possa conversar e trabalhar realmente como uma exposição, um estudo, né? E para trabalhar esse tema da verdadeira propriedade, eu separei um texto que eu já fiz uma palestra sobre ele, que é um texto da Revista Espírita, né? A gente sabe que a nossa doutrina, né, a nossa amada doutrina espírita, ela é uma das poucas doutrinas que incentivam a leitura, né? Se nós pegarmos somente as obras básicas, nós temos ali, né, 5 obras, não vou dizer só as obras básicas, né? As obras de Kardec, temos as 5 obras básicas, que são
os livros, né? O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, né? Onde depois as obras complementares, obras póstumas, viagens espíritas. E acaba que a gente esquece um pouco do principal periódico que Kardec tinha, que desse periódico ele compila e monta os outros livros, que é a Revista Espírita, que tiveram 135 edições na época de Kardec, que Kardec coordenou. Foram 4.568 páginas editadas por Kardec, entre 31 de março, né, de perdão, 1º de janeiro de 1858 e 31 de março de 1869, no ano da desencarnação de Kardec. Né? Hoje a FEB compilou tudo numa coletânea de 12 edições. E isso, se a gente parar a pensar, ó, nós temos as 5 obras básicas, né? Mais obras póstumas, mais viagens espíritas, são 7. Mais 12 edições, dá 19. Né? Se nós estudarmos um livro aí, onde é cada por ano, bem devagarinho, bem tranquilo, são 19 anos estudando. Se quiser dar mais uma passada, já são 38. Então nós temos uma vida de estudo, né, dentro da doutrina espírita, aí, trazendo todo esse conhecimento que a gente tem, o acesso aí no caso. Né? E esse texto que eu separei da Revista Espírita trata justamente da referência a esse texto, A Verdadeira Propriedade, que é o texto lá, depois, no final eu vou dizer o espírito que vai comunicar, né? Não vou dar spoiler dele agora, mas talvez pela singeleza da mensagem a gente consiga entender qual é o espírito que comunica essa mensagem, né? E o texto é uma telha, né? Esse texto encontra-se lá na edição da Revista Espírita de 1862, né? Julho de 1862. Esse texto foi psicografado pela médium Senhora C, na Sociedade Espírita de Paris. Né? E o texto começa assim, eu vou lendo um trecho do texto, vou colocando, né, algumas questões do Livro dos Espíritos, que vão trabalhar o texto ali, e depois a gente faz a leitura do texto do Livro dos Espíritos. Né? Então vamos lá. O texto é uma telha, e ele começa assim, um homem passa pela rua. Uma telha lhe cai aos pés. Ele diz, que sorte! Um passo a mais e eu teria morrido. Em geral, é o único agradecimento que ele envia a Deus. Entretanto, esse mesmo homem, pouco tempo depois adoece. Pouco tempo depois adoece e morre na cama. Por que foi preservado da telha? Para morrer alguns dias após, como toda a gente? Foi o acaso, dirá o incrédulo. Como ele próprio disse, que sorte! Para que então lhe serviu escapar ao primeiro acidente, se sucumbiu ao segundo? Em todo caso, se a sorte o favoreceu, o favor não durou muito. Então aqui a gente tem a abertura, né, a introdução do texto. Se a gente pegar lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, né, nas leis morais, nós temos lá, na lei de liberdade, a fatalidade. Nós como espíritas, acreditamos na fatalidade? Vejam bem, ele escapou da telha, mas depois morreu doente. Então a fatalidade estava no destino dele. Nós acreditamos nessa fatalidade, nesse fatalismo, nessa coisa escrita na pedra que não pode ser mudada? Kardec pergunta isso aos espíritos. E os espíritos respondem, lá na questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, que venha a ser do livre-arbítrio? Ou seja, se está tudo pré-determinado, onde é que entra o meu livre-arbítrio? Os espíritos respondem. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, dessa ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito
conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ou seja, nós não acreditamos, não existe fatalidade na doutrina espírita. Nós escolhemos, quando a gente vai reencarnar, aonde a gente quer chegar. Onde é a questão física do que vai acontecer com a gente. Onde a gente vai reencarnar? Numa sociedade mais carente, numa sociedade menos carente, com mais ou menos recursos, de acordo com o que eu preciso para minha evolução. E o que eu vou fazer a partir dali depende de mim. Depende de mim, das minhas escolhas. Se eu vou ceder ou resistir aos chamamentos. Nós temos, vamos dizer assim, a pessoal que encarna numa questão mais carente, né? A pessoa tem o arrastamento, né? Muitas vezes para violência, para certas coisas. Mas quando a pessoa, às vezes, reencarna numa questão mais abastada, ela tem as facilidades, os arrastamentos para as facilidades, para os excessos, de toda maneira. Né? Então a gente tem que justamente cuidar com. É esse tipo de coisas que a gente vai ter que ser sempre senhor nós mesmos, de resistir ao ceder. Essa é a questão da prova moral que a gente vai ter. Então a fatalidade não existe. Dentro da nossa vida a gente vai através de nossas escolhas para chegar no nosso destino final. Não sei se algum de vocês chegou a assistir, mas tem aquele filme O Senhor dos Anéis. Alguém chegou a assistir? Tem uma cena que eles param em cima de um morro, aí aparece a névoa e só as montanhinhas assim em cima. Eu imagino o planejamento espiritual mais ou menos aquilo. Essas montanhas são algumas escolhas que a gente tem que passar. Isso a gente está vendo. A gente vai ter que passar por aquilo. E o que está na névoa são coisas que a gente vai ter que ver na hora, como a gente vai trabalhar e o que a gente vai fazer. Qual decisão vai tomar naquele momento para chegar naquele próxima etapa do destino. Mais ou menos esse o entendimento, né, que eu tenho nessa questão aqui. Aí você segue o texto, né, que tem na Revista Espírita. A essa pergunta, o espírita responde que a cada instante escapamos de acidentes, que, como se costuma dizer, nos deixam a 2 dedos da morte. Não vedes nisso um aviso do céu para vos provar que a vida está por um fio? Que jamais teremos certeza de viver amanhã e que, assim, deveis sempre estar preparados para partir? Aqui, nós temos que pensar o seguinte: o que a gente tem, né? Por que a providência divina nos coloca, às vezes, algumas situações que nos dão um susto? Quem nunca levou um susto no trânsito? Né? Uma fechada que te fez puxar porque estava andando um pouco mais rápido. Uma situação nesse sentido, né? Algumas vezes acontece, a pessoa gosta de tomar bebidas alcoólicas e acaba dirigindo. Aí volta meio tragueado e dá uma derrapada com o carro e bate no guarda-reio. Não se acidenta, não se machuca, só dando material. Qual que é a necessidade dos espíritos fazer isso para nós? Kardec pergunta. Que sequência acaba tendo? É respondido o seguinte: o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui o aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviardes do mal e te tornardes melhor. Se escapas desse perigo, quanto ainda sob impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente. Opa! Sobrevindo o mau espírito, Acho que digo mal. caiu aqui. Opa, voltou? Voltou. Tinha caído, voltou. Sobrevindo o mau espírito, digo que subentendo o mal que ainda existe nele, né? Porque não esqueçamos, somos todos espíritos em evolução. Um espírito pode, na atual configuração, ter atitudes erradas, mas não é necessariamente mal, ele vai melhorar, ele vai evoluir, né? Entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a vossa fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que, quase sempre, suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou a negligência no cumprimento de um dever. Deus,
Por essa forma, exorta o homem a cair em si e a se emendar. O que a gente vê com isso aqui, pessoal? A gente leva um susto algumas vezes, como eu usei o exemplo da pessoa embriagada dirigindo, né? E a pessoa gosta de tomar uma cervejinha. Não tem nada de errado com isso, né? O que tem de errado nisso? A pessoa dirigir depois. Porque ela põe em risco ela e outras pessoas. Então, assim, não estamos, né, longe de recomendar beber uma cervejinha e tudo mais, mas, assim, é um exemplo. A pessoa bebe. Hoje em dia existe Uber, existe táxi, existe 99 táxi, existe BlaBlaCar, existe um monte de opções que a pessoa pode tomar. E vem um espírito bom e intui ela, ó, pega, não vai dirigindo não, né? Sob influência dos bons espíritos, ele vai de Uber ou volta de carona, não dirige. Mas aí ele se deixa arrastar por más influências de espíritos, muitas vezes, que querem ver que ele fale nesse período da evolução dele. E ele faz o quê? Eles permitem beber e dirigir, e provoca um acidente. Esse acidente, às vezes, até encerra a própria encarnação. Às vezes, aquela batidinha no guarda-reio é para avisar, ó, você está tendo uma atitude errada aqui. Na próxima, entenda que você está fazendo errado. É um aviso. Né? Isso é claro, é só um exemplo. Tem aquela também, né? Que agora a gente está vindo do final do ano, que é bem clássica, né? Come um monte, exagera no final do ano, na janta de Natal, chega no dia 26, tá com a barriga velha, mazia, ruim pra caramba, né? Aí passa aquilo, não, nunca mais vou fazer isso, vai lá e faz de novo no dia 31. Né? Vai lá dia 31, exagera de novo. Aí chega, começa o ano com aquela azia, começa correndo pra academia, caminhando para perder peso de volta, né? Tudo são consequências de atitudes que a gente toma. Depende de como a gente vai trabalhar essas atitudes. A mensagem mais importante que a gente tem que ter aqui é: qual é a hora que a gente vai fazer essa grande viagem que a gente tem para fazer? Será que vai ser só um susto? Como é que eu estou me preparando para isso? Né? Mas, que fazeis quando ides empreender uma longa viagem? Tomai vossas providências, colocais em vossos negócios, munivos de provisões de certas necessárias, de coisas necessárias para o caminho, e desembaraçai-vos de tudo quanto possa atrapalhar e retardar a marcha? Se conheceis a terra para onde ides, lá tendes amigos e conhecidos, partis sem receio, certos de serdes bem recebidos. Caso contrário, estudais o mapa da região e arranjais cartas de recomendação. Suponde que sejais obrigados a empreender essa viagem da noite para o dia, e que não tendes tempo de fazer preparativos, ao passo que se estivesseis prevenidos com bastante antecedência, teríeis disposto tudo quanto fosse necessário para a vossa conveniência e vosso conforto. O que ele está dizendo aqui, pessoal? O que a gente pode entender disso aqui? Qual que é a viagem? E é aqui que encaixa no texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo a verdadeira propriedade. Por quê? O texto A Verdadeira Propriedade vai tratar justamente daquilo que a gente tem e que a gente pode levar conosco quando for fazer essa grande viagem. E o Espírito segue aqui. Então, todos os dias estáis expostos a empreender a maior, a mais importante das viagens, a que deveis fazer inevitavelmente. Contudo, não pensais nisso mais do que se tivesseis de viver perpetuamente na terra. Espíritas, sabeis quais os preparativos a fazer para essa grande viagem, que tem para vós consequências muito mais importantes que todas as que empreendeis aqui na terra. Porque da maneira que ela se realizar, depende a vossa felicidade futura. O mapa que vos dará a conhecer o país onde ides entrar é a iniciação nos mistérios da vida futura. Por ela, o país não será desconhecido para vós.
Vossas provisões são as boas ações que tiverdes realizado e vos servirão de passaporte e de cartas de recomendação. Quanto aos amigos que lá encontrareis, vós os conheceis. É dos maus sentimentos que vos deveis desembaraçar, pois infeliz é aquele a quem a morte surpreende com ódio no coração, como alguém que caísse na água com uma pedra atada ao pescoço e que o arrastaria para o fundo. Os negócios que deveis pôr em ordem, são o perdão àqueles que vos ofenderam. São os erros cometidos para com o próximo e que urge reparar. A fim de conquistardes o perdão, pois os erros são dívidas de que o perdão é a quitação. Apressai-vos, pois, que a hora da partida pode soar de um momento para o outro e não vos dar tempo para reflexão. Em verdade vos digo que a telha que cai aos vossos pés é o sinal a vos advertir para estar de sempre prontos para a partida ao primeiro sinal, a fim de não serdes tomados de surpresa. Alguém arrisca de quem que é esse texto? Abri para o pessoal fazer um comentário. Arriscam quem falou esse texto, quem psicografou esse texto, né? Quem ditou? Não, o Espírito da Verdade, Espírito da Exatamente, o espírito de verdade. Como eu digo, Verdade. a singeleza da mensagem de uma telha nos traz todo esse ensinamento, que é a importância de estarmos preparados para o nosso desencarne. Nós sabemos tudo, mas quem de fato está preparado para isso? Quem de fato está preparado para amanhã, por um motivo ou outro, né? Nossa vida é tão frágil, no estalar de dedos, nossa encarnação acaba e a gente passa para o plano espiritual. Nós acabamos, enquanto estamos aqui envolvidos pela matéria, nos esquecendo que somos espíritos imortais numa experiência material e não criaturas materiais buscando uma experiência espiritual. É o contrário. Nós estamos aqui para aprender nessa nossa faixa, né, de convivência com outros espíritos mais e menos evoluídos, a nos melhorarmos, a angariarmos o que é falado lá no Evangelho segundo o Espiritismo como a verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade é o preparar a mala, que esse texto Uma Telha fala. Quer ver? Vamos ler o texto lá. Eu vou compartilhar o texto da verdadeira propriedade. Se alguém quiser, daí pode acompanhar, né? Não sei se está no celular, computador. Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu só achar aqui como é que faz no Zoom. Tela cheia. Deixa eu ver aqui. Peraí, não. E Pá, ali pá, pá, pá. embaixo tem share, né? Compartilhar, né? Compartilha, configuração, ele diz aqui configurações de compartilhamento. Avançado. Não, ele está só tá compartilhando. Compartilhar toda a área de trabalho. Windows compartilhando aplicativo, escolher janelas individuais. Está aqui, avançado. Legal. Ah, tá. É só eu clicar em cima, né? Ah, só autorizar para mim. Já Só está quero ver. autorizado. Tá, o que ele está compartilhando? Qual tela? Tenho três aqui. Deixa eu. Tá, mudou. Tem um delay aí, não apareceu ainda. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. O que ele está compartilhando? Tela. Deixa eu ver aqui qual tela que eu quero compartilhar. Tá, pera aí, fechei. Vamos de novo. Compartilhar. Ah, agora sim. Não é esta, é esta aqui. Compartilhar. Dá uma olhadinha. Tá aparecendo para todo Isso, mundo? agora está começando a. Deu. Uhum. Apareceu? Sim. Então o texto trata aqui, pessoal.
O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo. E tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Sumiu o compartilhamento? Aqui, peraí. Voltei. Aqui. Ué? Tá, eu que me confundi, pessoal, perdão. Me confundi aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Esse troço de tecnologia, assim. Agora voltou. Aí, aqui. Aqui continua o texto, perdão. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupava, era príncipe ou operário. Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem de seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá esta resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro que podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então, sejas bem-vindo. E é teu o primeiro lugar onde todas as aventuras te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. É claro que aqui ele faz uma alegoria, uma metáfora, né? Mas é justamente isso. O que a gente angaria estando aqui? O que a gente colocou na nossa mala que o texto anterior traz? Ele diz o que a gente precisa colocar, né? Ele deixa bem claro aqui. O que trazes? Não são bens materiais. Tem duas passagens muito interessantes. Uma é que Alexandre o Grande, teoricamente, né? Vou falar teoricamente, porque pode ser, eu vi isso na internet, né? Que quando ele foi enterrado, mandaram que deixassem as mãos dele pro lado de fora do caixão, para mostrar que tudo que ele tinha, ele não estava levando junto. Para entender que a importância, né, era justamente a viagem que ele teve aqui, o que ele aprendeu aqui, que não se leva nada do mundo material. E também tem aquela outra história, né, que daí é para gente que faz exposição assim, que é a história do pipoqueiro. Não sei se alguém conhece a história do pipoqueiro. Tinha um pipoqueiro que sempre ficava na porta do centro vendo as palestras, né? E muitos anos ele vendendo pipoca ali na frente do centro. E ele desencarna meio simultaneamente com um palestrante. Ele chega lá e vê o pipoqueiro com um espírito de luz, né? Espírito de luz. E o palestrante muito pouco evoluiu naquela encarnação que ele teve. Aí ele reconhece no pipoqueiro, o pipoqueiro vai lá, né, conversar com ele.
Ele, nossa, mas você é um espírito de luz tão evoluído assim, e era pipoqueiro na porta. E eu, palestrante, estudei tanto a doutrina, aprendi tanto, né? E não consegui evoluir quase nada. O que será que aconteceu? Aí o pipoqueiro respondeu: eu fiz o que você falava. Eu fiz o que você ensinava. E é isso que a gente tem que entender. Algumas vezes a gente fica passando, ensinando e tudo, e não praticamos aquilo que a gente está estudando. A gente tem que sempre lembrar que a gente tem que estudar e preparar, estar preparado com a mala pronta, o quanto a gente conseguiu colocar na nossa mala, né? Quando a gente imaginar como uma mala de viagem, o quanto de conforto eu vou ter nessa viagem, o quanto de bom eu tenho feito aqui, quanto de bem eu tenho feito aqui, quanta coisa boa eu tenho proporcionado aos meus irmãos aqui, né? Tem uma passagem muito interessante no Livro dos Espíritos, não, é no Evangelho, onde é perguntado se é permitido, né, que nós aliviemos a carga dos nossos irmãos em prova. Que os espíritos respondem, pessoal? Que não só é permitido, como é um dever nosso quando a gente vê um irmão em prova auxiliá-lo. Porque a gente desconhece se a prova é dele mesmo ou é nossa. Porque se nós estamos vendo ele passando por necessidade, talvez a prova seja para nós ajudarmos a ele sair daquela situação. Então a prova, ele está em missão, a gente está em prova. E a gente não sabe disso. Então algumas vezes a gente julga e acaba cometendo erro nisso. Então a gente tem sempre que pensar no que a gente está colocando na nossa mala, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? E sempre colocando coisas boas ali dentro dela, né? E dessa maneira tá preparado para essa viagem e como o texto Matelha nos mostra, nós não sabemos quando ela vai ser, quando ela vai acontecer, não é mesmo? Pode ser amanhã. E aí eu deixo como encerramento, né, dessa curta explanação a pergunta: quem está com a mala pronta para a viagem? Raul, devolvo a palavra se alguém quiser conversar, questionar. Era mais ou menos isso. Ok, então fica livre a palavra aí para quem quiser contribuir ou fazer alguma indagação aí ao Gustavo. Estejam à vontade. Eu quero tirar uma dúvida quanto à explanação dele. É o seguinte: quando há um desencarne efetivo, esse não está com a mala arrumada, Só um minuto, como um Edson. desgaste de avião, Não sei se é para mim, tá, mas tá picotando. Tá picotando, Raul? para Não dá você. para ouvir direito aí, Edson, se você Se puder puder. repetir, Edson, por favor. A pergunta é a seguinte, a minha dúvida pergunta é dúvida, né? Para tirar uma dúvida. Quando há um desencarne coletivo, como um desastre, entendeu? De avião, ou seja, várias pessoas juntas ali, é porque eles não estavam lá pronta para a coisa, todos eles se uniram no local, dentro Não tá dessa dando para entender. explanação. Não, eu não tô, ele tá picotando. Pelo que eu entendi, a pergunta é sobre desencarne coletivo. Sim, E, até essa parte eu entendi. Dúvida sobre aham, quando há um então, desencarne coletivo. se Tá. esses Aí eu quero espíritos. saber se ninguém estava com a mala pronta, entendeu? Se ninguém estava preparado, aí, então houve esse desencarne coletivo. Se Entendi. juntou tudo no local só, no local só ali naquele momento. Seria isso? Assim, a Tá maneira do difícil. desencarne. Não, entendi. Entendi a colocação. Que se ocorre um encarne coletivo, todos estão com a mala pronta, se todos terão a mesma condição. É isso que o senhor está perguntando? É isso. Isso. Tá. É isso. A maneira do desencarne, né, não vai importar. Vamos dizer assim, não é que não vai importar. Ela vai importar porque tá tudo parte de um planejamento, claro. Mas a maneira como a pessoa desencarna, se é coletivamente ou individualmente, a mala ela preparou antes. Cada um preparou a sua. Vou dar um exemplo bem raso, né? Imaginemos que estamos todos nós em uma excursão, né? Todos nós aqui estamos numa excursão. E ocorre um acidente e a gente desencarna todo mundo junto. Cada um preparou a sua mala, com as atitudes que teve durante a vida.
né? Aí eu vou lembrar um pouco o Chico, né? Chico Xavier dizia o seguinte: a gente não pode voltar e mudar o passado, a gente pode fazer um novo futuro. É uma frase muito consoladora. Por quê? Porque se eu vejo, não, olha, eu estou vendo que eu estou errando em algum ponto aqui e tal, o que eu posso fazer para melhorar a minha e melhorar a minha bagagem, né? Estudar mais, ajudar mais o próximo, né? E quando eu digo ajudar o próximo, a gente às vezes pensa, não, né? Ah, é uma coisa muito. Não, às vezes o ajudar o próximo é a gente pegar e, por exemplo, agora numa época de final, acabou de passar o final do ano, a gente tem aquele parente que a gente não se dá muito bem. A gente só pega e manda por WhatsApp. Hoje em dia é tão fácil. Feliz Natal. Muitas vezes isso é um passo que a gente dá para melhorar e já melhorar um pouquinho a nossa bagagem, porque com aquela pessoa que para a gente é complicado de trabalhar, né? Nós demos um passo na direção dela. Eu gosto de brincar quando eu faço minhas palestras. A gente sempre tem que cuidar para ser um pouco melhor, a gente sempre vai ser um pouco melhor. E nessa eu vou ser um pouco melhor que talvez eu não mate ninguém. E na outra eu matei. E nessa eu não mato. Talvez nessa encarnação, um desafeto que eu tenho na minha família, eu tinha saído no braço com ele na última encarnação. Nós temos brigado e criado um ódio muito forte. E nessa eu já não faça isso. Não morro de amores por ele, mas me encontro a cada aniversário de família e a gente se tolera. Sem acabar, se não precisa brigar. Não, você entende o que eu quero dizer? Ele não precisa ter um amor. A gente não pode esquecer que a gente tem um espírito imortal, numa existência infinita. E cada passo que a gente dá na direção do próximo é uma pecinha melhor dentro da nossa mala. E pode ser um passo pequeno. A gente conhece o esforço do passo que a gente vai ter. Às vezes essa mensagenzinha de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, ou um Feliz Aniversário, quando chega a data, é um passo muito grande para aquela pessoa que está recebendo. Como também é para nós enviar. Porque ele nunca lembra de enviar para mim. Por que eu tenho que lembrar de enviar para ele? Mas é só um passo naquela direção. E que talvez daqui no próximo ano ele mande para mim também. E aí você já começa a mudar essa sintonia com pequenas coisas. São essas coisas que a gente coloca na nossa mala. São essas pequenas atitudes. Jesus disse: reconcilia-te a caminho. Por quê? Porque aqui é muito mais fácil da gente fazer essa reconciliação. Aqui é muito mais fácil a gente preparar a mala. O que acontece quando a gente desencarna, pessoal? Vem para nós toda aquela média, aquela mistura de todas as lembranças das nossas encarnações, tanto boas quanto más, tanto quanto a gente fez, quanto o que a gente sofreu. E isso nós não temos aqui agora. O que nos permite, muitas vezes, ter uma relação amorosa com irmãos nossos que no plano espiritual talvez a gente não consiga, porque lá a gente lembra o que eles fizeram e o que nós fizemos. E dessa maneira a gente consegue se aproximar. Por isso que a gente reencarna. Porque talvez do lado de lá a gente não consiga trabalhar isso. E aqui a gente cria um afeto que, quando chega lá na média, acaba melhorando a situação para trabalhar lá. Não sei se eu me fiz claro, Edson. Não sei se eu consegui esclarecer a tua dúvida. Não, tudo bem, isso porque a Duda geralmente reúne tudo, né? Às vezes, né? Vamos dar um exemplo, né? Foi meu trip para nós aqui em Santa Catarina, foi a Chapecoense, né? Foi lá, o avião morreu, se daqui a pouco lá, isso aí não tem jeito, mas aí uns 2 meses depois, apareceu aquele povo lá de Chapecó. Então, aí, isso aqui né? Tava todo mundo junto, então todo mundo tava com problema ali, ou seja, os encarnados teve que se encarnar naquele momento todos eles, né? Por isso que eu digo, é isso que a minha dúvida é essa, né? Então, ainda todos eles, tal, chegou o momento naquele ali, que eles eram, foi dizer, um momento de todos naquele momento, né? Tinha que estar todo mundo junto naquele voo ali para poder, não foi Sim. uma aqui, outra lá. Não, é que daí É quando tudo, a mala que ele prepara na viagem, vamos dizer assim, né, a verdadeira propriedade que você leva contigo, é o que você angariou durante a tua vida. Cada um, individualmente. E é isso que você vai levar para outro lado, né? Ô, Gustavo, Fala. é, é, eu acho que
que a gente, assim, o Herculano Pires, né, que é aquele filósofo e jornalista espírita que desencarnou Uhum, em 78, eu acho, tudo que ele escreveu, tudo que tem de publicação, de produção dele é encarnada, né? É como uhum, encarnada, ele nunca psicografou. sim. Ele até fez um livrinho, compilou uma série de artigos dele num jornal que ele publicava em São Paulo, não sabia, não me lembro qual era. Ele publicou uma seleção de artigos que ele escrevia numa coluna de jornal com o nome Educação para a Morte. Ele dizia que a vida era, e a doutrina espírita nos possibilitava um processo educacional para a morte, né? Mas eu acho, assim, que ninguém, ou né, é muito forte, ninguém é muito forte. Eu acho que a grande maioria das pessoas, e nós mesmos espíritas, a gente nunca, ou nunca foi, é muito forte também. A gente, assim, é pouca gente, talvez, muito pouca gente, pense assim quando está saindo de casa no dia a dia para trabalhar. Talvez hoje eu não volte. Talvez hoje eu não po talvez eu possa não voltar. Tipo assim, né? A gente não pensa assim. E se a gente tivesse certeza que não fosse voltar, será que a gente faria igualzinho o que a gente fez, né, no dia anterior? Será que a gente não daria atenção para outras coisas que a gente não deu? Enfim, essa questão de nós termos consciência que vamos morrer e que a telha pode ser um aviso, sempre a gente deve entender a telha como aviso, é mais ou menos nesse sentido, né? De a gente pensar no dia a dia que hoje eu posso não voltar, então o que que eu faria? Eu vou sair de casa, por exemplo, né? Coisa simples, eu vou sair de casa. Vou deixar uma palavra de mais carinho para meu cônjuge. Vou dar um abraço no meu filho, enfim, alguma coisa assim. Nos meus cachorros, né? Eu vou fazer um carinho nos cachorros e tal. E a ideia é muito relacionado não ao que eu tenho, né? Mas ao que eu sou. Não é não, e também eu posso ser um bilionário e também ser muito, não tem problema nenhum. Eu posso não, eu posso ter muito dinheiro, mas aquilo ali para mim é multiplicar para os outros. E eu posso ser bastante coisa assim, né? Mas então vale muito o óbolo da viúva. Quer dizer, aquela lá no gasofilácio, como Jesus diz, né? Que mandou os discípulos prestarem atenção, que ela deitou ali no gasofilácio 2 moedinhas, mas ela deitou ali do que ela necessitava. Então, e os outros todos deitavam ali do que lhe abundavam, né? Do que tinha abundância. Então, essa questão, eu sempre achei assim, essa questão da verdadeira propriedade é muito individual, é muito íntima, né? Cada um tem a sua régua. É individual o processo. Às vezes a pessoa é muito tímida, a pessoa é muito introspectiva, às vezes tu pensa assim que ela está fazendo muita coisa pelo seu processo, né, de desapego e tal. E às vezes a pessoa parece ser uma pessoa filântropa e dá e compartilha, mas não, mas no fundo é apegada a diversas coisas e aquilo ali vai como tu estava dando o exemplo da bolsa, da mochila, da mala, aquilo ali vai pesar na mala dela, né? Não, vai Enfim, estar, não, aí que tá. essa Ela vai estar vazia. Esse, que nem você colocou exemplo, pessoas que se colocam como grandes filântropos e tudo mais, ele aí é o que Jesus se refere como sepulcros caiados, né? É aquilo que por fora resplandece, mas por dentro não tá. E ele não vai ter aquilo na mala dele, é justamente o que você colocou, Silvio. A gente não sabe, o texto da telha trata justamente disso, a gente não sabe quando a gente vai. Então, daí eu joguei a questão do Chico, né? Não pode mudar o ontem, mas o amanhã eu posso fazer ele melhor. É justamente a partir de hoje eu posso começar a ter atitudes como você colocou. É, dizer ter um bom dia para a esposa, para o cônjuge, dar um beijo no cachorrinho, nos pets, lá brincar um pouquinho com os pets um pouco antes de trabalhar, né? Conseguir dar um tempo no corre-corre, por exemplo, para uma refeição em família, que hoje em dia é tão difícil o pessoal ter. Porque a gente não pode esquecer que dentro do nosso planejamento reencarnatório, 99% está na família. Não é claro que isso é um dado
Instituto Data Gustavo, né? Eu digo isso porque eu entendo que o meu trabalho tem que ser dentro da família e a partir da família na comunidade. A gente vem para burilar justamente com quem está na nossa família. Então a gente sempre tem que trabalhar bem essa questão, como o Silvio colocou também. A partir de hoje, dá uma boa noite. É isso que você vai levar na tua mala. São essas boas atitudes, essas boas coisas que você faça no teu dia a dia, né? E não ser sepulcros caiados. No sentido do óbolo da viúva, que nem o Silvio colocou também. Conseguir auxiliar, porque sim, o auxílio material também é necessário. Pessoas de barriga vazia não aprendem, não trabalham e não ajudam. A gente tem que ajudar também. Também faz parte a caridade física. É dito isso na doutrina também, né? E, é claro, a caridade espiritual, e não só a caridade, não, eu vou lá fazer, eu vou participar do atendimento fraterno no centro. Não, é você tratar as pessoas bem no seu dia a dia. É você dar um bom dia para o porteiro quando você passa, boa tarde, né? Cumprimentar as pessoas. Tem o Raul sempre disse, o André Trigueiro diz naquele livro, no livro dele sobre suicídio, que eu não recordo o nome agora, Viver é a Melhor Opção, que algumas vezes não basta uma palavra nossa, um pouco mais ríspida, para uma pessoa que já está fragilizada, se fragilizar mais ainda. Ou às vezes uma palavra nenhuma. Quem de nós nunca, no trabalho, no ambiente, não estava legal naquele dia, estava meio tristão, e a pessoa que você conhece passa por você e não te cumprimenta. E você pensa que aquilo é com você. Ai, o que será que eu fiz para aquela pessoa? Oh, meu Deus, como aquela pessoa antipática não me cumprimentou. E a gente não sabe nem o que aconteceu com ela. Às vezes ela está com um problema maior que o nosso. Talvez seja o caso da gente virar: oi, tudo bem? Como é que está você hoje? Quer conversar alguma coisa? É esse tipo de atitude pequena no nosso dia a dia que também enche a nossa mala. Não só coisas grandes. Né? Jesus já dizia: fé num grão de mostarda move uma montanha. Então, às vezes, a gente vai fazer um grão de mostarda numa encarnação inteira. Mas quando a gente chegar do outro lado, vai ser uma montanha que a gente moveu. E aqui foi um grão de mostarda apenas. Né? Então, o que a gente coloca na nossa mala, né, o que a gente vai colocando nela no nosso dia a dia, o texto da telha é justamente essa questão. O que a gente está colocando no nosso dia a dia, no normal do dia a dia, na nossa mala, para levar para o outro lado se eventualmente acontecer uma fatalidade. Fatalidade no sentido de a gente desencarnar, né? Não de fatalismo. Tem mais alguma? Me ocorreu aqui também a questão de tu estavas refletindo e eu estava pensando aqui que muitas vezes nós também não nos preparamos intimamente. Por exemplo, a oração ela é um hábito tão salutar, tu falou na fé, né? No Sim, cultivo e a oração ela é um hábito tão salutar, onde a gente se conecta que, assim, ó, uma pessoa desencarnar com um hábito da oração, com essa conexão já estabelecida diariamente, como um hábito consolidado, e uma outra pessoa sem isso, é uma diferença enorme no momento do desprendimento do corpo, no momento da recepção, do tempo em que o espírito fica naquela fase de perturbação. Isso tudo muda demais. E às vezes nós também não fazemos o nosso trabalho de casa, que é, por exemplo, a gente está falando aqui, eu estou achando muito legal, mas pensa que a gente às vezes não olha para dentro, pensando assim, qual é a má. O Santo Agostinho fala isso lá no Livro dos Espíritos. Qual é a má tendência que eu posso trabalhar hoje ou amanhã, etc. Né? Quer dizer, uma questão mais de educação interior, né? Que muitas vezes a gente despreza mesmo, a gente faz vista grossa para as nossas algumas imperfeições nossas, alguns hábitos nossos que não são muito bons. E isso, imagina aquela pergunta que tu fez, ou a que eu fiz logo em seguida, dizer que era uma afirmação de que, e se for hoje que tu vai, e que se eu não voltar para casa hoje, em que ponto tu tá dessa educação interior? Em que ponto tu tá desse hábito, dessa consolidação do hábito da oração na tua vida? O Jerônimo tá com a mão levantada, tá cansado. O Jerônimo tá com a mão levantada há um tempão lá, ó. Já deu cãibra. Gustavo, uma questão que tu falou ali da questão da mala, que eu acho interessante, mas me reporta agora a questão da... E as crianças? Quando uma criança, às vezes, um ano, dois, três, quatro, cinco,
como é que seria a mala dessa criança nesse sentido, até para os pais entenderem esse desencarne, porque é traumático para a família, mas o espírito da criança, em que situação está, que poderia dizer que está nessa situação. A gente sempre tem que lembrar, né, no caso, Jerônimo, que o espírito, ele é um espírito imortal, né? Então ele já tem toda uma carga, muitas vezes, esse espírito encarnado num filho é mais velho, né, que o espírito do pai, no modo de dizer, né? Muitas das vezes acontece, o que que ele vai ter na mala dele? Pouca coisa, vamos dizer assim, entre aspas, ele pode fazer de bem ou de mal até ali, porque ele está naquele período de transição dele ali, né? Então, na maioria das vezes, a gente vai ver isso no Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso também em obras de literatura espírita, né? Chico fala sobre isso um pouco também, que muitas das vezes é uma prova e um aprendizado para os pais mesmo. Passar por aquela situação do amor, do desprendimento, né? Tem uma situação que daí é um livro que não é um das livros das obras básicas, se não me engano, é um livro do André Luiz, que eu não me lembro bem, não me recordo bem qual é, que ele explica que eles pegam espíritos muito arraigados no mal, às vezes, e encarnam eles para ficar pouco tempo no planeta, né? E antes que eles possam incorrer num erro, ele desencarna. Ou seja, ele só vem para receber amor, porque enquanto é pequeno ali, bonitinho, lindo, né, um nenezinho, ele só recebe amor, 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 né? Muitas das vezes, cuidado, carinho, e às vezes aquele espírito está tão endurecido no mal que ele precisa daquele bombardeamento. E quando chega no momento em que ele vai começar a tomar as decisões dele, que ele pode se desregrar, não estou aqui dizendo que isso seja um fatalismo, entende? Volto a dizer, é um entendimento que eu tenho nesse sentido, né? O espírito desencarna e leva aquela experiência do amor que ele recebeu. Você entende? Ele leva na bagagem dele esse amor que ele recebeu, esse amor que ele deu, né? Que pode ter, a gente pode dizer até que é inconsciente, mas não necessariamente é inconsciente, porque o espírito é consciente. Na hora do desprendimento, o espírito está consciente ali. Então, ele leva também esse tipo de coisa. A maneira como ele trabalha, porque às vezes você vai ver lá na reencarnação de Sigismundo, né? No livro do. Não lembro qual que é o livro agora. Fala que Missionários da Luz. missionários, né? Isso, missionários. Que ele vai estar o quê? Ele é um espírito que é um desafeto dos pais que estão reencarnando junto. Então, aquele amor que ele deu e o amor que ele recebeu, mesmo como espírito, né? Vai ser o que ele vai colocar na mala dele na hora do desencarne. Mais ou menos isso, entende? Eu vejo que é mais quando a gente tem a opção, a, a possibilidade de decisão. Você vai pôr mais na sua mala, dentro da tua possibilidade de decisão. Tudo depende do que você pretende, do que é pretendido com aquela reencarnação mais curta, né? Porque não existe, nesse ponto, não existe. é, Como é que eu posso colocar? Nada é por acaso. Algum motivo teve para aquilo ocorrer, né? Pode ter sido motivo amoroso ou não. Aí depende. A gente não tem como conjecturar o porquê aconteceu, mas algo teve para aquilo acontecer, né? E via de regra, muitas das vezes, o espírito vem para auxiliar os pais, né? Os pais precisam passar por aquela experiência, muitas das vezes. E daí aproveita-se as duas situações, né? Espíritos que precisam receber muito amor por um tempo, para depois retornar. Não sei se consegui esclarecer, Johnny. Mais alguém aí que queira fazer pergunta ou comentário? Eu vou fazer uma colocação com respeito a momento em que você já está com a mala pronta e vai embarcar. A notícia de que o trem vai partir. Se você recebe essa notícia, digamos, vai partir daqui a 10 minutos, ou se você comprou a passagem com antecedência aí de um mês, 2 meses, para aproveitar a promoção e sabe que será lá em tal data. Isso, se a gente comparar então com
com o tipo de desencarne, né? Tem pessoas que consideram a melhor morte, vamos usar esse termo, aquela morte rápida. Eu tive um ataque cardíaco fulminante e cheguei no plano espiritual. Ou eu almejo isso, eu quero morrer desse jeito, que daí eu não vou sentir nada. Ou eu fui dormir e acordei morto, né? Aquela expressão que está errada, né? Então, não acordou. Ah, mas não, porque temem ficar, não quero ficar, digamos, meses ou anos numa cama de hospital e penando ali até chegar ao desencarne. Mas, do ponto de vista material, esse raciocínio é lógico. Mas se você pensar na tua situação de espírito imortal, o tempo que eu passo aqui na encarnação, ele é curto e ele tem um objetivo, que é a tua evolução. Então, o desencarne em que você levou muito tempo lá no hospital é melhor para o espírito. É como se diz, um tratamento de beleza espiritual, porque você vai aos poucos se desapegando das coisas. Deitado lá no hospital, você não está mais aí na vida doida, correria, tal, atrás disso, daquilo, da aquisição de bens. Não, você de repente vai ler mais, você vai refletir mais, você vai conversar com aqueles que vêm te visitar, tal. Então, você usa melhor o teu tempo do ponto de vista espiritual. Então, esse momento aí de você ter se programado, ter comprado antes a passagem, já sabendo que lá na frente você viaja, tem todo um preparo tranquilo. Aí você sabe, eu não tenho mala para viajar, então eu vou lá na loja, compro a minha mala, tal roupa que eu vou precisar, tal é essa aqui, já vamos colocando lá calçado, vou ficar quanto tempo lá, já tudo mais tranquilo. Agora, se te avisam que você tem que viajar hoje para tal lugar, aí vai ser aquela correria, então não será algo em que você vai chegar lá no trem tranquilo, né? Você vai chegar esbaforido, né, da correria que foi para chegar ali. Então, também você é jogado na espiritualidade, no caso do ataque cardíaco, por exemplo, e chega um período lá de perturbação espiritual longo até você se aclimatar. E já, pelo contrário, passou pelo hospital meses ou anos, então você já está praticamente adaptado a esse retorno à espiritualidade, né? Então, seria esse aí o Ô, comentário. Gustavo, antes de tu intervir, ô Raul, assim, eu vou discordar um pouquinho do meu querido amigo, irmão Raul, porque é, é, quando tu tem um plano lá do Tribunal de Contas, aquele plano de saúde bom, que fica em apartamento individual e tal, agora, quando tu tá pelo SUS no hospital, talvez no corredor, né, nas enfermarias lotadas, aí tu não tem aqui o medicamento, aquela coisa arada, pode ser que tu te revolte mais. Não, no sentido, eu tava brincando, mas assim, ó, no sentido mais, é o meio copo cheio, né? Eu acho que é pelo que tu tá falando. Agora, a gente vê muita revolta, às vezes, nas pessoas que não aceitam o fato de estarem desencarnando, não têm compreensão, não buscam se esclarecer e se revoltam com a situação. Eu acho que aí piora a situação delas, né, no caso. Não sei, posso estar enganado, mas eu acho que é muito provável que ela ainda vá remoer ali ainda. Por isso que eu estava falando da outra vez a questão interior, né? Que é muito. Eu acho que essa questão é muito interior, assim, muito íntima. O quanto tu tá preparado para ir. Agora, claro, a gente sabe que a doença, né, uma enfermidade, ela realmente, né, caleja o espírito, caleja o indivíduo
para se desapegar, para valorizar outras coisas. Isso a gente sabe pela espiritualidade que eles relatam, né? Que como tu falou, é um estágio, é uma preparação que realmente muda a ideia do espírito do indivíduo em relação a tudo, a vida, né? Valoriza pequenas coisas e tal. Mas eu vejo hoje em dia muita gente se revolta com essa situação, né? De morrer, de estar morrendo, né? Desculpa aí, nosso É, expositor. Tá. O Silvio foi meu Não, não. professor, né? Então, ele discordar, a gente fiquem com a opinião do Silvio. Não, eu só queria complementar que nesse ponto aí você entra também a que tipo de doença, né? A doença física ou é uma doença do emocional, do psicológico, tal. Então, aí realmente é como o Silvio está dizendo, cada indivíduo tem a sua experiência, né? Como é que ele vai encarar essa doença? Então, está vinculado à sua elevação espiritual, né? Se vai aproveitar ou não essa experiência aí seja no SUS, seja no plano lá de saúde melhor, assim. É, nesse ponto que o Raul colocou, a alegoria da mala que ele coloca aqui na verdadeira propriedade é justamente o que a gente angaria durante a vida toda, não só no momento do desencarne, né? E daí, para esse exemplo, a gente vai ver lá no livro No Céu e Inferno, né, no capítulo 1º, a passagem. Já o nome já diz, a passagem, né? E ele trata lá da perturbação, onde ele fala que a perturbação pode durar de algumas horas a alguns anos, né? A pessoa ficar em perturbação, que é justamente o quê? Como o Raul colocou, o Silvio colocou, a pessoa se revolta com o que está acontecendo com ela. Ela não entende o que está acontecendo com ela. Ela não entende que ela desencarnou, né? Muitos que têm trabalham nas mediúnicas, eu não trabalho com experiência mediúnica, conta que encontram espíritos que ainda estão presos à casa, estão presos a um dinheiro que eles tinham. Aqui na minha região é muito comum o pessoal enterrar panela de ouro. Era muito comum, né? Pessoal, e tem muita lenda sobre panela de ouro que diz que vê os espíritos entrando e andando perto das panelas de ouro ainda. O Raul deve ter muita panela de ouro enterrada aí, ó, Raul. Fala para nós. É, passa o endereço. Eu tô perto, passa, nós rachamos. Nós fazemos um rachide aí. Então, o que que acontece? Oi? Não, não. Tá. Então, o que acontece? A gente não sabe. A gente tem 3 exemplos que eu gosto. Eu tenho uma palestra que trata justamente sobre a questão do desencarne, do momento da perturbação e tudo mais. Nós temos 3 exemplos dentro da doutrina que eu gosto de usar. São diversos, mas são 3 que eu gosto de usar, né, de exemplos numa palestra minha que eu tenho sobre o mundo espírita, né, sobre a questão do desencarne e como é que funciona. Dentro do que a gente estuda, né? Que seria o quê? Messias Sanson, da Sociedade Espírita Parisiense, contemporâneo de Kardec, que no momento que ele desencarna, ele diz, eu quero que vocês venham me evocar. E eles vão lá e evocam ele logo na sequência. E Messias Sanson diz, eu não estou legal ainda, me evoquem depois. Passa os ritos funerários, 3 dias depois, eles evocam o Messias Sanson. E Messias Sanson já está lúcido bastante para conversar. Mas ainda não está bem. Está ainda passando. Ele já está extremamente lúcido, né? No plano espiritual. Mas está ainda terminando de assentar. Pô, fazem só 3 dias que ele desencarnou, deixou o plano material e foi para o plano espiritual. Ou se viu no plano espiritual, né? Uma vez que o plano espiritual é aqui, ao nosso entorno, né? Numa sintonia um pouco diferente da nossa. Nós temos um segundo exemplo, que daí é o contrário. O Messias Sanson, uma pessoa extremamente espiritualizada, com a mala cheia, né? Uma mala cheia. Ele foi espiritualizado, ele fazia caridade, ele trabalhava a questão espiritual, ele estudou a questão espiritual, ele entende que é o mapa que coloca ali no texto do Espírito de Verdade, do Matelha. O mapa é o nosso ensinamento que a gente aprende na doutrina, que a gente tem nessa verdadeira propriedade. E ele ainda não tem o segundo exemplo. Qual é o exemplo que vocês acham que eu vou utilizar agora? André Luiz. 8 anos em perturbação. O que ele chama de umbral é perturbação. É o espírito em perturbação que não consegue se encontrar. Ele está na sintonia daqueles outros espíritos perturbados. Quando que ele começa e ele pode ir para nosso lar? Para o hospital em nosso lar? Quando ele toma consciência do que está acontecendo com ele. Ou seja, encerrou a perturbação, ele entendeu que ele desencarnou. Ou seja, qual que era
a espiritualidade. Você vai ver no livro Nosso Lar que André Luiz não tinha quase nada de espiritualização. Ele ia para a igreja para cumprir um rito, né? E daí nós temos um terceiro exemplo, que é pelo livro de Humberto de Campos, do Boa Nova, que é Jesus, né? Que ele morre na cruz, pisca e abre o olho, né, no plano espiritual e fala para um espírito de luz, vai ver Judas que ele vai cometer um equívoco. Ou seja, temos três exemplos, né, das malas prontas, o quanto levou na mala. Samson, como nós, né, levou uma vida. Ele foi um santo? Não, ele foi uma pessoa como a gente, que estudou, que fez o bem dentro das suas possibilidades e com isso ele encheu a própria mala. E quando ele desencarnou, ele tomou, não, desencarnei. Né? Ele está preparado para aquilo, é claro, como o Raul colocou. Se você vai desencarnar assim, o quanto você preparou da tua mala? O quanto você aceita que você pode desencarnar dessa maneira? Ou então, como o Raul colocou o exemplo de uma pessoa no hospital, mas também tem o exemplo dos velhinhos, que uma noite dorme e acorda no outro dia. Que durante sua aposentadoria pôde se encontrar com os parentes, conversar com todo mundo, você pode ir lá conversar com ele, né? Ele está ali preparado, ele vai encerrando a mala dele, dentro do que ele consegue, e chega um momento ele vai. E ele sabe que a cada dia ele está chegando mais perto desse desencarne. Eu tive. O Raul conhece, não sei se vocês conhecem também, o seu Altaídes Veiga, né? Que é um espírita aqui da nossa região. E eu tive fazendo uma palestra na Fundação Eurípides Barzanufo, em Mafra, ali, que é a fundação onde ele frequenta. E ele pegou e foi o aniversário dele no sábado. Aí ele estava fazendo, dele assim, ó, eu tenho 28 anos. Ele falou, eu tenho 28 anos. Porque 72 eu já gastei. Eu conto que eu tenho uns 28 para frente para gastar ainda. Ele tem 72 anos vividos e ele conjectura vai viver até o 100. Então ele tem 28 para viver ainda, diz ele. Então o que a gente pode ver dessa maneira, né? O que a gente tem à frente, a gente pode projetar, ter uma ideia mais ou menos quanto tempo vai durar a nossa vida. E quando a gente vai querer começar a encher a nossa mala. Ou se a gente já vem enchendo ela do quê? Eu não pode esquecer que também pode esquecer, encher nossa mala de ódios, de rancores, de coisas que vão pesar a mala na viagem. Que vão fazer a gente demorar mais para acordar do lado de lá. Esse é o detalhe também, né? Então a gente sempre diz, coloca na tua mala coisas boas. E como fala no próprio texto, eu ofendi alguém, coloquei uma pedra na minha mala. Vou lá e peço perdão para essa pessoa. E dessa maneira, eu tiro aquela pedra da minha mala e substituo por uma flor, um exemplo, né? Eu posso fazer isso. Ou até mesmo aquela pessoa me fez um mal, né? Eu posso ir lá e de mim mesmo perdoar ela. Não preciso lá dizer eu te perdoo naquele ar arrogante. Não. Para mim, dentro de mim, eu digo, cara, ele deve ter passado por alguma situação ruim naquele momento. E por isso ele fez isso para mim. E perdoo, deixa passar, né? Não podemos esquecer que perdoar não é esquecer, né? Esquecer é Alzheimer, né? Perdoar é você entender o que aconteceu e ressignificar para você aquilo, de maneira que não te machuque mais. Eu sempre gosto de brincar que a ofensa é uma pedra que você guarda no bolso da tua calça quando você é ofendido por alguém. Porque muitas vezes a ofensa não machuca quem ofendeu, mas eu carrego ela enquanto eu quero. Enquanto aquela ofensa me machuca, eu tô carregando ela comigo. Coloco no bolso de trás da calça e toda vez que eu sento ela me aperta, me machuca. É decisão minha tirar aquela pedra dali ou tirar a pedra da minha bagagem, né? E é essa que é o sentido da verdadeira propriedade, é o que você vai levar para lá, de bom, do que aprendeu, de bons sentimentos e tudo mais. Sei se deu que me fiz claro, né? Com certeza. Temos tempo aí para mais uma contribuição, se alguém quiser. Tudo ok? Tudo ficou bem claro, então, né?
Então, só temos a agradecer aí ao Gustavo e pedir que ele transmita lá para os participantes do Centro Espírita Vicente de Paulo, né, que Isso. frequenta, um abraço nosso lá para toda a turma. E que assim, como nós aqui só temos uma vez por mês, né, um convidado, e graças a Deus a gente conhece aí através da tecnologia, a gente conhece gente dos 5 continentes, então demora um pouco para a gente chamar novamente, mas assim que for possível, vamos te convidar outra vez para participar conosco, né? Se você quiser deixar uma mensagem final aí, fica à vontade, então, Gustavo. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né? A gente, como diria o Herculano Pires, que o Silvio comentou, né? Aqui todos somos aprendizes. Ninguém é mestre em espiritismo. A gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Tem aquela colocação, né, que diz que a gente sempre vai ter, como é que é? Que é uma colocação quanto à educação dos filhos, né? Que se você já fez tudo o que você podia fazer por ele e ainda ele comete erros, a culpa já não é mais tua. Mas se você pensar que a doutrina espírita sempre está pedindo, estude, aprenda um pouco mais. E se você aprende um pouco mais, você tem um pouco mais para contribuir para ajudar aquela pessoa que você precisa ajudar. E dessa maneira, você nunca fez tudo. É que nem o perdoar 70 vezes 70, 7 vezes 70. Você nunca vai conseguir perdoar tudo. Você sempre vai estar perdoando. Da mesma maneira, você sempre vai estar aprendendo, sempre vai estar trabalhando, e isso é muito importante dentro da nossa doutrina, essa questão do aprendizado, a gente conseguir trabalhar, aprender, né? E a possibilidade de compartilhar esse conhecimento, né? Não tem uma biblioteca tão bonita que nem a do Silvio ali, a minha é um pouco menor e um pouco digital, né? Eu até fiquei pensando, cara, eu olhei ali e eu digo, olha, a minha não é tão grande, a minha aqui tá bonita, né? Mas ela é virtual. A minha outra é menorzinha, bem menor. Nossa, dá uma parede. O Silvio tem uma biblioteca maior do que a minha virtual aqui ali, pelo que vi. Mas a gente sempre está tentando estudar e hoje em dia temos facilidade de vídeos e tudo mais, né? Então, sempre tentar estar trabalhando, se melhorando, né? E à disposição sempre que puder contribuir com alguma coisa e também participar, a gente está aí à disposição. Né? Essa troca de ideia eu acho muito bacana. Isso é uma coisa que eu sinto falta quando a gente está no centro. A gente vai fazer uma palestra, uma exposição no centro, todo mundo fica quieto te escutando. E eu gosto dessa conversa, isso, aquilo, tal, porque a gente melhora a convivência, a gente melhora o conhecimento, trocando esse conhecimento. Né? O conhecimento é a única coisa. Né? Tem uma passagem, né, budista que diz o seguinte: dois homens se encontraram, cada um levando um pão no caminho. Quando eles se encontram, eles trocam de pães. Cada um segue levando um pão. Ou seja, o que é material, você vai levar sempre o que você tem, né? Senão você vai subtrair do outro. Agora, o conhecimento, cada um vem trazendo um conhecimento. E quando se encontram, eles compartilham, né? Quando eles se separam e seguem, cada um está levando dois conhecimentos. O conhecimento, o sentimento, a gente compartilha sem perder. É a única coisa que a gente pode dar e só aumenta quando a gente compartilha, porque a gente recebe também. E isso é muito importante, né? E a doutrina incentiva muito, isso é muito legal. E os meios virtuais, né? Se tem uma boa coisa que trouxe de uma questão tão complicada que foi a pandemia, é justamente essa questão da gente conseguir trabalhar o virtual. Hoje, já graças ao bom Deus, ao presencial também, mas o virtual é muito legal porque une pessoas de muito longe, né? Vocês estão em Floripa, eu estou em Rio Negro, estou aqui no Paraná, perto da capital do Paraná, né? Vocês estão na capital de Santa Catarina, né? Então seria mais ou menos essa mensagem, a importância da gente trocar experiências aí, sempre muito importante. Isso aí. E nós temos aí também a nossa bancada lá de Concórdia, no oeste do estado, que também tá aqui presente. Então, o grupo é eclético. Isso aí. Então, vamos
nos encaminhar para o encerramento, em seguida daí eu paro aqui a gravação e nós teremos depois uns momentos de vibração. O Gustavo aí fica à vontade se quiser participar ou se tem algum compromisso, fica à vontade. Então, mais uma vez, agradecemos aí ao Gustavo pela presença, pelo conteúdo que ele nos trouxe. Agradecemos a todos vocês que estiveram aqui, contribuindo com esse momento de aprendizado. E, é claro, não podemos deixar de agradecer à espiritualidade superior que coordena as nossas reuniões, ao Mestre Jesus, esse amigo incomparável de todas as horas, e a Deus, nosso Pai e Criador, que ordena todo esse movimento do universo, a evolução de todos os espíritos, e que nós possamos fazer, na nossa pequenez, uma pequena parte, contribuindo para que esse encadeamento aconteça, ajudando aqueles que precisam de nós, recebendo a ajuda daqueles que estão mais adiantados, e dessa maneira entendendo que caminhamos juntos como irmãos. Em teu nome, Senhor, encerramos a nossa reunião desta noite. Que assim seja.